Salmo 119, verso 65. Tu fizeste bem ao teu servo, ó Senhor, segundo a tua palavra. Os salmos são a medula da Bíblia. Eles são para deleite e uso, como ricos cordiais que não apenas gratificam o paladar, mas fortalecem os espíritos. Este salmo está repleto de matéria divina e espiritual. Foi composta, se não cantada, pelo doce cantor de Israel. As palavras dividem-se em duas partes. Primeiro, a bondade de Deus para com Davi. Ele o tratou bem. Segundo, o grato reconhecimento de Davi por este favor. Tu fizeste bem ao teu servo, ó Senhor. Da bondade de Deus para com Davi, observe, primeiro, que Deus trata bem o seu povo. Gênesis 33:11. Deus me tratou graciosamente. O povo de Deus muitas vezes falha em responder ao seu amor, mas embora eles lidem mal com Deus, Deus lida bem com eles. O bom trato de Deus com seu povo surge da bondade intrínseca de sua natureza. Deus é amor, 1 João 4,16. Deste fluxo surge todos os atos de generosidade real. Pergunta: de que maneiras Deus lida bem com seu povo? Resposta: ao enriquecê-los com várias misericórdias. Seus caminhos soltam gordura. Salmo 65, verso 11. Ele os alimenta, adota e os coroa. Isso não é lidar bem com eles? Uma objeção: mas como Deus lida bem com os santos quando Ele coloca sua mão tão pesada sobre eles na aflição? Sua pena está cheia de fel, e Ele escreve coisas amargas contra eles. Todo dia tenho sido atormentado e castigado todas as manhãs. Salmo 73, verso 14. Como Deus lida bem com seu povo quando se sai mal com eles? Resposta: deve ser mantida como uma máxima inquestionável que quando o Senhor castiga severamente os santos, Ele os trata bem. Mas estamos prontos para questionar essa verdade e dizer como Maria o anjo: como pode ser isso? Portanto, devo demonstrar que, quando vai mal com os justos, ainda assim Deus lida bem com eles. Primeiro, quando o Senhor aflige os santos, ainda assim Ele os trata bem, porque Ele é o Deus deles. Davi estava nas profundezas da tristeza, Salmo 131, verso 1. Mas ele podia dizer que o Senhor era sua porção, Salmo 16, verso 5. Deus é uma grande recompensa, Gênesis 15:1. Ele é todo um paraíso de delícias. Ele é o bem em que todo bem está contido. Aquele que tem Deus como seu Deus, todos os seus bens estão em joias. Se então Deus passa a si mesmo para o seu povo por um ato de doação para ser o Deus deles, aqui é o suficiente para compensar todos os seus problemas. O que Deus pode dar mais do que Ele mesmo? Segundo, quando as coisas vão mal para os piedosos, ainda assim Deus lida bem com eles porque, enquanto Ele está infligindo mal sobre eles, Ele está fazendo bem. Aquilo que o texto traduz: você tratou bem o seu servo. No hebraico reza: você fez bem ao seu servo. Foi-me bom ter sido afligido. Salmo 119, verso 71. Davi não diz: é bom para mim que eu tenha estado em prosperidade, mas que eu tenha sido afligido. Deus faz bem ao seu povo pela aflição de duas maneiras. Primeiro, a aflição torna os piedosos mais sábios. A aflição é uma escola de sabedoria. A aflição revela orgulho, mundanismo, paixão não mortificada que eles não podiam acreditar que estava em seus corações. A aflição cura a visão. Segundo, a aflição promove a santidade. Quanto mais o diamante é lapidado, mais ele brilha, para que sejamos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10. Quando a prosperidade faz a graça enferrujar, Deus nos castiga com aflições. Os piedosos são gratos por seus sofrimentos. Deus, pela saudável disciplina da cruz, os torna mais humildes e mais conformados à imagem de Cristo. As fortes geadas da aflição trazem as flores primaveris da graça. Agora, se Deus, enquanto Ele está castigando, está nos fazendo bem,
então certamente Ele nos trata bem. Terceiro, quando Deus coloca seus filhos na escola da cruz, ainda assim Ele os trata bem porque não os deixa sem uma promessa. Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Mas quando você for tentado, Ele também fornecerá uma saída para que você possa resistir. 1 Coríntios 10:13. Deus conhece nossa estrutura, que somos fracos, nossa carne não é feita de bronze. Jó 6:12. E o Senhor não nos provará acima de nossas forças, não colocará o fardo de um gigante nas costas de uma criança. Deus não esticará demais as cordas de seu violino para que não se quebrem. Se Deus atacar com uma mão, Ele apoiará com a outra mão. Ou Ele tornará nosso jugo mais leve ou nossa fé mais forte. Essa promessa é mel na ponta da vara. Quarto, Deus lida bem com seu povo quando aflige, porque as aflições são preventivas. Aflições previnem o pecado. Para evitar que eu ficasse orgulhoso, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir que eu ficasse orgulhoso. 2 Coríntios 12:7. A prosperidade, como ópio, está pronta para fazer os homens adormecerem no pecado. Deus os desperta pela voz da vara e assim evita uma letargia espiritual. Aflições impedem o inferno. Somos corrigidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11:32. Um juiz não lida bem com um prisioneiro quando lhe impõe uma pena leve e salva sua vida. Não há bondade em Deus quando Ele coloca sobre nós uma leve aflição e nos salva da ira vindoura. 2 Coríntios 4:17. O que é uma gota de tristeza que os piedosos provam, comparado ao mar sem fundo da ira que os ímpios devem beber? Quinto, quando Deus corrige, Ele trata bem o seu povo, porque tudo o que Ele faz é com amor. Aflições são flechas afiadas, mas são disparadas na frente da mão de um pai amoroso. Um pai desiste de corrigir um filho que pretende deserdar. O castigo de Deus aos piedosos é em amor. A tantos quantos eu amo, eu repreendo e disciplino. Apocalipse 3:19. Quando Deus tem a aparência de um inimigo, Ele tem o coração de um pai. Quando Abraão levantou a mão para sacrificar Isaque, Ele o amou. Da mesma forma, quando Deus sacrifica o conforto de seus filhos, Ele os ama. Deus não foi severo contra Cristo? No entanto, foi proclamado por uma voz do céu: "Este é meu filho, a quem amo, com ele me comprazo." Mateus 3:17. Bem, se Deus apenas nos envia sinais de amor, Ele nos trata bem. Sexto, Deus lida bem com seu povo quando os aflige, porque modera seu golpe. Vou corrigi-lo na medida. Jeremias 30:11 e Jeremias 46:28. Deus não fere seus filhos como poderia. Ele não desperta toda sua ira. Salmo 78, verso 38. Deus não torna o cálice tão amargo quanto poderia. Ele usa remédios em vez de corrosivos. Ele coloca um fardo mais leve quando poderia colocar um fardo mais pesado. Deus tira uma criança, Ele pode tirar seu espírito. Ele castiga o corpo, Ele pode atormentar a consciência. Deus não corrige seus filhos tanto quanto eles mereciam. Você nos puniu menos do que merecem as nossas iniquidades. Esdras 9:13. Deus nos faz beber um cálice de absinto. Merecemos beber um cálice de ira. Deus nos interrompeu. Merecemos que Ele nos cortasse. As águas da aflição nos chegam aos tornozelos. Merecemos ser afogados nestas águas. Sétimo, quando Deus aflige seus filhos, Ele os trata bem, porque os impede de pecar. Eu oro para que tu os protejas do mal. João 17:15. Na aflição, os piedosos são guardados da impaciência. Quando os ímpios estão sob a vara negra de Deus, eles desmaiam ou se preocupam. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus. Apocalipse 16:9. Mas os piedosos estão calados sob a vara, e Arão se calou. Levíticos 10:3. Foi uma provação dolorosa.
Seus 2 filhos foram consumidos pelo fogo, mas Arão se calou. O povo de Deus abre os ouvidos para ouvir a voz da vara, mas cala a boca. Eles não têm uma palavra a dizer contra Deus. Os piedosos não ousam usar nenhum meio desonesto para se livrar de problemas. Os homens perversos, como os criminosos, não se importam em como eles se soltam. Eles mesmos pecarão por causa de suas dificuldades. O povo de Deus preferiria estar na fornalha para ter sua escória purificada do que sair cedo demais. Eles não comprarão sua liberdade prendendo suas consciências. Deus não lida bem com seus filhos, impedindo-os de pecar na aflição. A aflição não pode causar o mal que o pecado causa. Um é como um rasgo em uma roupa, o outro é como um rasgo na carne. A aflição pode nos privar de nossas propriedades, mas o pecado nos priva de nosso Deus. 8º, Deus lida bem com seus filhos na aflição, porque embora os corrija, Ele não os abandona. De fato, Sião disse, o Senhor me abandonou, Isaías 49:14. Mas isso foi dito erroneamente, pois o Senhor não rejeitará para sempre, Lamentações 3:31. Deus pode alterar sua providência, não seu propósito. Ele pode mudar seus negócios, mas não sua disposição. Como devo desistir de você, ó Efraim? Oséias 11:8. Isso se refere a um pai que está prestes a deserdar seu filho, mas quando ele vai colocar a mão na ação, seu coração começa a se agitar. Eu sou seu pai, e embora seja ele um filho rebelde, ainda assim ele é um filho. Como devo deserdá-lo? Tal é a obra do coração de Deus para com seus filhos, embora ele possa repreendê-los severamente, mas ele não os deserdará de sua misericórdia. 9. Deus lida bem com seus filhos em aflição porque, embora a condição deles seja triste, não é tão ruim quanto a dos outros. O Senhor faz uma diferença entre os castigos dos piedosos e os castigos dos ímpios. O homem piedoso sente dor em sua doença, mas o homem perverso tem ira com sua doença. Eclesiastes 5:17. O Senhor atira uma única flecha nos piedosos, mas uma chuva inteira de flechas nos ímpios. Ele os pune em seu corpo, estado, consciência. Um homem piedoso tem Deus para ter pena dele em suas tristezas. Isaías 63:9. Mas os ímpios têm Deus para rir deles em suas misericórdias. Provérbios 1:26. Os piedosos têm Cristo para orar por eles em suas aflições, mas os impenitentes, quando em tormento, são excluídos da oração de Cristo. Não rogo pelo mundo. João 17:9. O povo de Deus está apto a dizer: nunca ninguém sofreu como eles, mas é pior com os ímpios, seus pecados e sofrimentos se encontram. 10. Deus na aflição lida bem com seus filhos porque, se ele tira um consolo, deixa mais para trás. Deus ameaçou Jerusalém que ela seria despojada de todas as suas joias e deixada nua. Ezequiel 16:39. Mas você que pertence a Deus pode cantar a misericórdia e o julgamento. Salmo 101, verso 1. Se Deus roubou sua propriedade, Ele criou amigos para você. Se Ele tirou uma de suas joias, Ele deixou outras para você. Se Ele arrancou um parente querido de você, Ele deixou outros cachos doces para trás e pode duplicar seu conforto neles. Não é tudo isso bondade? Mas este é o nosso pecado. Lamentamos mais por uma perda do que agradecemos por 100 misericórdias. Jacó ficou mais preocupado com a perda de José do que com a vida de todos os seus outros filhos. Gênesis 37:35. 11. Quando Deus aflige, Ele lida bem com o seu povo, porque Ele não tira nada deles, mas Ele lhes dá o que é melhor. Que dano pode causar a um homem perder seus centavos e receber ouro? Se Deus tira a saúde, Ele dá santidade. Se Ele tira uma criança, Ele dá um Cristo. Isso não é melhor? Deus tira uma flor e dá uma joia. 12. Quando Deus aflige seus filhos, Ele os trata bem, porque lhes dá sua presença divina.
Eu estarei com ele em apuros. Salmo 91, verso 15. Deus nunca nos prometeu uma carta de isenção de problemas, mas Ele prometeu estar conosco em problemas. É melhor estar em uma prisão e ter a presença de Deus do que um trono e carecer dela. A presença de Deus dá coragem. Atos 23:11. Cristo não estava com os 3 filhos hebreus? Ele não foi com eles para o fogo? Vejo 4 homens andando em volta do fogo, soltos e ilesos, e o quarto parece um filho dos deuses. Daniel 3:25. Aquele que é a segunda pessoa na Trindade tornou-se a 4ª pessoa na fornalha. 13º. Deus, ao afligir, lida bem com seus filhos, porque Ele lhes dá o que repara suas aflições. Ele cai no óleo da alegria. Ele os faz colher uvas dos espinheiros. A vossa tristeza se converterá em alegria. João 16:20. Vemos os sofrimentos de um homem piedoso, mas não sabemos que alegria ele sente, como ouvimos o rugido do mar, mas não vemos o ouro no fundo. Felipe de Hesse disse que em seu problema ele sentiu as consolações divinas dos mártires. Aqui estava o mel do leão. Às vezes, os santos foram tão docemente aumentados que preferem suportar suas aflições do que a falta de seus confortos. Assim como os sofrimentos de Cristo abundam em nós, também abunda a nossa consolação por Cristo, segundo aos Coríntios 1:5. Paulo tinha suas canções de prisão, Atos 16:25. Esta ave do paraíso poderia cantar no inverno. Deus vira as águas amargas de mar em vinho. Ele guarda seus cordiais para os casos de desmaio. Quando os santos provarem a maior parte da ira dos homens, eles sentirão o máximo do amor de Deus. Assim o Senhor adoça seu absinto com açúcar. 14. Quando Deus corrige seus filhos, Ele os trata bem, porque essas aflições ou provações quentes não duram muito. Depois das nuvens aparece o sol. Punirei os descendentes de Davi por causa do pecado de Salomão, embora não para sempre. 1 Reis 11:39. Deus amará para sempre, mas não afligirá para sempre. O melhor de um pecador e o pior de um santo são apenas curtos. A aflição é chamada de cálice. Ezequiel 23:32. Os ímpios bebem um mar de cólera, o único gole piedoso do copo de aflição. E Deus logo dirá: passe deles este cálice. Tristeza e suspiros fugirão. Isaías 35:10. Assim como a aflição tem um ferrão para atormentar, também tem uma asa para voar. 15. Quando Deus coloca seus filhos na escola da cruz, Ele os trata bem, porque essas aflições os levam pela mão ao céu. Pela cruz subimos ao céu. Nossa leve tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, segundo aos Coríntios 4:17. Sobre a cor escura da aflição, Deus coloca a cor dourada da glória. Ó Santa Chorosa, que mudança abençoada você terá em breve! Você deve mudar sua peregrinação para o paraíso. Você terá seu desejo. As riquezas são desejáveis. Você terá portões de pérola. A honra é desejável. Você terá vestes brancas. O prazer é desejável. Você entrará na alegria do Senhor. Oh, pense como será ser docemente imerso no rio da vida e banhar-se nas correntes de mel do amor de Deus para sempre. Pense qual será a visão beatífica, como será usar uma guirlanda feita com as flores do paraíso. Pense no que será ter a alma mais repleta de joias de glória do que o céu coberto de estrelas. Oh, que compensação isso será para todas as provações de um cristão! Uma visão dessa bem-aventurança o fará esquecer seus sofrimentos. Um raio de sol de glória secará a água de suas lágrimas. Se Deus lida bem conosco, quando Ele nos castiga, então é apropriado que acalentemos bons pensamentos de Deus. Somos propensos na adversidade a pensar duramente em Deus. Isso surge do orgulho. Esses se consideram melhores do que os outros e mereciam mais das mãos de Deus. E agora o orgulho se expressa em murmúrios. Oh,
Vamos tomar cuidado para não ter pensamentos duros de Deus. O paciente não tem motivos para pensar mal do médico quando ele lhe prescreve um remédio amargo, visto que é para curar. As providências aflitivas de Deus são os golpes de um pai, não as feridas de um inimigo. Deus fere para que ele possa salvar. Da mais amarga aflição, ele destila sua glória e nossa felicidade. Pensemos bem sobre Deus. Não, em todas as providências adversas, aprendamos a bendizer a Deus. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Se em tudo, então na aflição. E com razão, porque Deus nos trata bem. Jó adorou a Deus em sua severa aflição. Jó 1:21. O golpe do corpo de Jó foi como golpear um instrumento musical. Ele suou gratidão. Uma alma graciosa deve bendizer a Deus que ele o notará tanto a ponto de visitá-lo com a vara. Jó 7:18. E é tão gentil que prefere afligi-lo do que perdê-lo. Isso mostra um alto grau de graça, não apenas para justificar Deus na aflição, mas para magnificá-lo. Os crentes são os templos de Deus, e onde seus louvores deveriam soar, senão em seus templos. Amém. Deus abençoe a todos.